Então, gente, antes de começar o vídeo, eu tenho uma mensagem aqui pra falar com vocês. Então, eu sei que a gente tá passando por uma época difícil aqui no canal, que vocês não estão mandando os vídeos para as outras pessoas que não conhecem o canal, mas por favor, gente, eu tô com uma meta de tentar alcançar 900 inscritos até final do ano. Se a gente conseguir alcançar bater essa meta, eu vou estar fazendo uma surpresa pra vocês, gente. Então, façam o máximo pra poder alcançar essa meta, hein? Então vamos lá que vocês vão receber uma surpresa aí no canal. Em breve, hein? Então, vamos lá. Eu confio em vocês pra conseguir bater essa meta. Olá, tudo bem com vocês? Quem fala é Graham Cash Gameplay para gravar mais um vídeo analisando filmes. E hoje, continuando a nossa saga de Toy Story. Nos últimos vídeos eu basicamente analisei Toy Story 5, 1 e 2. E hoje eu vou estar basicamente analisando o terceiro filme, né, que é um dos filmes que mais marcou a vida da galera. Mas pra quem viu o segundo filme, basicamente o vídeo da semana retrasada, nem lembro quando, porque eu enrolei pra gravar esse vídeo, porque eu tava com dificuldade pra escrever o roteiro, porque eu tava com bloqueio criativo. Mas finalmente eu consegui escrever e hoje basicamente eu vou estar gravando o vídeo hoje, na terça-feira, dia não lembro que dia é hoje, mas vamos estar basicamente, vou estar tentando postar hoje, mas eu acho que eu não vou estar conseguindo postar hoje, porque dependendo do tamanho que ficar esse vídeo, vai demorar um pouquinho, tá, galera? Mas vamos lá. E antes de eu começar, eu vou deixando aqui o like no canal e o sininho das notificações. E como vocês viram no início do vídeo, né, eu tô basicamente com uma meta pra até final desse ano eu conseguir alcançar os 900 inscritos. Tô fazendo divulgação do meu canal lá no Instagram, no Facebook, que na verdade no Facebook eu não posto nada, né, mas às vezes eu apareço lá. E se você veio por causa dessas divulgações, obrigado por ter confiado no meu trabalho, que basicamente, se você se inscreveu aqui é porque você estava querendo me dar uma chance. E então, obrigado. Esse aqui é basicamente um canal muito legal, que basicamente tem gameplays, tem react de filmes que basicamente estão lançando vídeos muito legais sobre animes, jogos e muito mais, tá, galerinha? Também às vezes tem análise de filmes também, os filmes que estão lançando ou filmes que marcaram a infância de muita galera. Às vezes tem tour também, às vezes pelo meu quarto, por estúdio e por muito mais. Então, basicamente, vamos lá. Eu vou estar indo pra análise. Vamos nessa. Toy Story 3. Roteiro, tá, gente? Curiosidades. Como todo mundo adora uma curiosidade, vocês vão amar essas. Porque nesse filme, basicamente, tiveram muitas curiosidades. Por exemplo, sobre o retorno do Sid, o vilão do primeiro filme. Pra quem não sabe, basicamente, nesse filme, tem um personagem que aparece como o lixeiro. É basicamente o lixeiro, que ele aparece lá numa cena no iniciozinho do filme, que ele basicamente aparece ouvindo música de rock and roll. E como todo mundo sabe, no primeiro filme, na cena lá do quarto do Sid, aparece que ele gosta muito de rock, por causa dos pôsteres que aparecem lá no quarto dele. E também, esse personagem, o personagem baterista que parece batendo lá na lixeira, que ele é basicamente lixeiro, ele tava aqui na blusa dele uma caveira. E pra qual é o personagem que usa caveira no Toy Story? Sid. E aí, né, basicamente, aí todo mundo confia que basicamente esse personagem do lixeiro é o Sid. Pra quem não viu Toy Story 3, que eu acho que é um crime em 39 países, é esse personagem aqui, tá, galera? Vou ver se eu consigo achar uma imagem dele na internet. Por favor, Graham, que acho que gameplay da edição, coloque aqui a imagem para a galera que gosta de imagens. Vamos lá. Próximo. Também nós temos, pelo que eu pesquisei, né? Falando aqui por cima que basicamente eu tinha comentado no vídeo original que
que o ursinho, Lotso, ele não tinha aparecido no primeiro filme. Na verdade, ele tinha aparecido sim, só que ele não tava com a qualidade do Toy Story 3. E basicamente ele tinha aparecido como esse ursinho aqui, que eu tô deixando a imagem aqui, enquanto eu tô falando um monte de abobrinha que na verdade não tem nada a ver com o que na verdade tinha acontecido, que na verdade teve um erro de comunicação. Na verdade, o Lotso, o ursinho fofo, ele sim tinha aparecido no primeiro filme, só que eu tinha falado que ele não apareceu. Desculpa aí por ter falado aí errado, gente, mas basicamente corrigindo. E na verdade ele é realmente. Ele e o Mineiro são os únicos vilões de realmente da franquia Toy Story, né? Porque o Sid, na verdade, ele era só uma criança que queria. Que tava brincando com seus brinquedos do jeito dele, né, gente? Tipo assim, se você vê uma criança brincando com os brinquedos, você iria chamar ela de vilão? Mesmo que o jeito de brincar dela não seja o jeito certo, você iria chamar ela de vilão? E na verdade, se você for reparar, crianças abaixo de 5 anos também brincam de brinquedos, destruindo elas. Você chamaria uma criança de deixa eu colocar uma faixa etária. 2 anos, você chamaria ela de vilão por estar destruindo os brinquedos? Preconceito, mas tudo bem. Bora pra próxima curiosidade, que essa curiosidade que vocês vão amar. Que na verdade é uma curiosidade óbvia pra quem viu o filme, mas cumprimentando, que a gente vai cumprimentar ela no próximo analisando, que vai ser analisando do Toy Story 4, que basicamente foi o sumiço da personagem Beth. Que pra quem não sabe é essa personagem aqui, que apareceu nos 2 primeiros filmes, Toy Story 1 e Toy Story 2. Que ela apareceu com esse visual aqui de... Nossa, não vou lembrar. De... Pastoleira. Aquelas pessoas que cuidam de ovelhas, né? E aí, basicamente, ela aparecia lá com o chapeuzinho dela na cabeça. E aparecia com o cajado dela, que continuou no visual dela do filme Toy Story 4. E nesse filme, basicamente, ela não aparece por causa que dizem que ela tinha se perdido na mudança. Que do Toy Story 1 pro Toy Story 2, eles se mudam. E do Toy Story 2 até o Toy Story 3 se mudam de novo. E aí dizem que na verdade ela tinha se perdido na mudança. Só que na verdade, no Toy Story 4 a gente descobre que ela tinha. Eu não lembro o que acontece. Ela basicamente é doada, né? Por causa que a Bonnie não tava mais querendo brincar com ela. E aí aparece um amigo lá da mãe do Andy, que ele basicamente cuidava dos brinquedos e levava eles para lugares melhores, né? E ele tava querendo levar. Ele tava levando uns brinquedos do Andy e tava levando alguns brinquedos também da Bonnie, né? Da Molly, no caso. É a Molly? Vou chamar ela de Molly, acho que é a Molly, a irmã do Andy. E aí, basicamente, no Toy Story é explicado que, na verdade, ela não tinha sido... Ela não tinha perdido, né? Basicamente, ela tinha sido levada para a loja, né? Segunda Chance. Sunnyside não. Para a loja de Segunda Chance, né? Que a gente descobre no Toy Story 4. Tá dando cumprimento para ver se eu falei tudo certinho. A ausência da personagem Beth, que... A boneca pastoleira... Aí, ó, falei certo, pastoleira. De porcelana, que ela aparece que não aparece no terceiro filme, porque ela foi doada, ela foi pega por um doador dos brinquedos do Andy anos atrás. Sua ausência foi finalmente explicada em Toy Story 4, viu, gente? Basicamente foi o que eu falei, foi doado, né, e tal. Tá bom? E aí, basicamente são essas, né? Tá, galera? Umas curiosidadezinhas só pra não ficar sem curiosidade no filme. Vocês amam curiosidades, não amam? Aí, uma curiosidade bônus pra vocês que não tá no roteiro, eu basicamente vou falar aqui pra vocês. Vocês sabiam que, na verdade, o primeiro roteiro de Toy Story 3 não era aquele filminho fofinho que vocês gostavam? Era, na verdade, um filme que, nesse roteiro original, o Buzz, na verdade, tinha dado defeito. E aí, a mãe do Andy tinha mandado Buzz pra fábrica original dos Buzz Lightyears lá em Taiwan. Nem lembro se é Taiwan, China, não sei. Tá falando aqui da minha cabeça, que eu vi em um vídeo aí.
Que basicamente ele tinha dado defeito e a mãe do Andy tinha mandado ele pra Taiwan. O Buzz, tá, gente? E aí os brinquedos tinham ido lá ajudar ele, o Buzz, o Woody. Ó, o Buzz não. O Woody, a Jessie, o Bala no Alvo, o Porquinho, o Rex e o Senhor Cabeça de Batata. Tinham ido lá pra Taiwan pra poder salvar o Buzz. Só que na verdade ele acaba sendo destruído e o Buzz acaba morrendo. E esse é basicamente o roteirinho, um pedacinho do roteiro que a gente teve lá no do roteiro original do Toy Story 3. Aqui é uma imagem, tá, galera? Essa aqui é basicamente a imagem que mostra os personagens lá na fábrica e o Buzz deitado no chão, parecendo que tava todo quebrado. Mas, basicamente, pra quem não sabe ou não lembra quando foi lançado o Toy Story 3, data de lançamento. O filme Toy Story 3 foi lançado oficialmente nos cinemas do Brasil no dia 18 de junho, né, de 2010, tá, gente? 2010. O filme já tá velho, e quem viu ele no cinema na época tá mais velho ainda. Eu não vi ele no cinema porque eu não lembro. Acho que porque aqui na cidade não tinha cinema, tá? Eu acho. Posso estar falando merda? Posso. Porque na época eu também era muito criança. Mas eu lembro de ter assistido Toy Story só anos depois, na TV Globinho, sei lá. Porque o primeiro Toy Story que eu vi na vida foi Toy Story 2, por isso que me marcou tanto, né? Mas foi um filme que eu gostei bastante. Eu já fiz até análise dele aqui no canal, esse vídeo aqui foi muito top. Tem referência, tem curiosidade, tem um monte de coisa que vocês vão amar. Vamos lá, eu também fiz um resuminho aqui pra vocês, pra quem quer, sabe, pra quem quer relembrar ou quer só saber mesmo, pra quem não viu Toy Story 3, eu vou estar dando uma resumida aqui pra vocês, tá, gente? Vambora. Resumo da história de Toy Story 3. Lembro, acho que de cabeça aqui. Beleza. Basicamente, o filme começa com o Woody, o Buzz e a Jessie resgatando os brinquedos numa brincadeira do Andy. Que basicamente, no contexto aqui, ele tava o Woody, a Jessie e o Buzz enfrentando o Senhor Cabeça de Batata. E aí, eles basicamente fazem a clássica referência, né, do primeiro filme, que o Woody chama basicamente o Slink, que é um cachorro com campo de força embutido. E aí o Senhor Cabeça de Batata chama o Rex, que é basicamente um dinossauro que come cachorros com campo de força embutido. E aí basicamente ele vai embora, só que aí no carro ele basicamente encontra a esposa. Porque o Woody fala assim: olá, senhor Dr. Porcão. Ah, não. Fala assim: olá, senhor Cabeça de Batata. E aí basicamente ele fala: olá, xerife Woody. E aí ele fala assim também: você tem um encontro com a justiça? E aí o senhor Cabeça de Batata fala: que pena, eu já me casei. E aí basicamente ele vai no carro, né? E aí ele vai até o trem, né? Que tá cheio de órfãos. E aí ele que o Woody consegue resgatar ele com a Jessie e o Bala no Alvo. Só que na verdade o Senhor Cabeça de Batata e a Senhora Cabeça de Batata não estavam sozinhos, porque, na verdade, eles estavam com as crianças, que são os alienzinhos que eles adotaram no último filme. Para quem sabe, quem viu meu último resumão, viu. E aí, né, basicamente, o Senhor Porcão, Dr. Porcão, que é o porquinho, né, o cofrinho do Andy, basicamente salvam o Senhor Cabeça de Batata e a Senhora Cabeça de Batata e as crianças e levam ele direto pra nave. E aí, basicamente, o Senhor Porcão destrói a passagem, né, que o trem ia passar. Só que, na verdade, o trem acaba caindo. E aí, depois, o Buzz Lightyear acaba salvando todo mundo que ele vinha cair. O Woody tava lá no trem. E aí, ele salva todo mundo com a força magnética. E ele salva porque, falando assim, o clássico bordão dele: ao infinito e além. E aí, né, depois mostra a mãe do Andy gravando ele, mostrando as brincadeiras dele. E aí passa um flashback com várias memórias do Andy. E aí mostra ele vendo um jogo do Brasil. E mostra que ele tem uma blusa do Brasil e ele trouxe pro Brasil. E aí, né, também tem uma cena dele assistindo o filme debaixo das cobertas. E que ele tava lá com os brinquedos.
E aí tem várias referências, bolo de aniversário, e aí passa um tempo e mostra que o Andy tá com 17 anos. E aí agora eu posso voltar aqui pro resumo. Calma aí. E aí, por causa de um mal entendido, os brinquedos do Andy são doados por engano para a... E aí, né, basicamente, depois do... Que os brinquedos basicamente tentam um plano, né, pra poder ter a atenção do Andy pela última vez. Só que aí, na verdade, não dá certo, porque os brinquedos tentam pegar o telefone do Andy, e aí não dá certo. E o Andy pega o telefone dele e fala assim: Molly, foi você que pegou meu telefone? Ele fala: não, fui eu não. E aí, né, basicamente, por engano, a mãe do Andy fala assim: olha, Andy, você tem que arrumar essas coisas pra faculdade. Final de semana você já vai. Aí ele fala: beleza, beleza. E aí, né, basicamente, por engano, a mãe do Andy coloca os brinquedos no lixo, né, que era basicamente pro Andy, ele tinha colocado no saco de lixo, só que ele ia colocar lá no sótão. E aí, por engano, a mãe do Andy coloca os brinquedos lá fora, e aí os brinquedos ficam achando que o Andy ia jogar os brinquedos fora. Só que aí, na verdade, ele ia mandar pro sótão, né, como eu já falei. E aí, né, o Woody vai lá salvar os brinquedos. E aí, a gente percebe também que no filme, o tempo passou realmente, porque o cachorro do... O Buster, né, o cachorro do Andy, já tava velhinho, já, tadinho, meu Deus do céu. E aí, o Woody tem que salvar lá os brinquedos sozinho. E aí, né, na verdade, o Woody corta o saco de lixo, só que na verdade o saco de lixo não tava com os brinquedos, porque os brinquedos cortaram o saco de lixo com a cauda do Rex. E aí eles foram diretos lá pra caixa que tava destinada a Sunnyside, porque o Buzz, a Jessie, né, fala assim: eu não vou ficar mais dentro de uma caixa. E aí eles vão pra dentro de uma caixa, né, ironicamente. E aí eles basicamente, eles vão lá, né, pra Sunnyside, porque a Jessie quer, né, e o Buzz também vai. E aí o Woody vai lá, né, só pra falar assim: gente, isso daí é uma ideia muito ruim. A Sunnyside é um lugar horrível, vocês vão odiar. E aí o Woody vai lá, né, só pra provar que ele tá certo. E aí a mãe do Andy leva os brinquedos pra Sunnyside. E aí, né, depois, basicamente, o que acontece? Eles chegam lá na Sunnyside e encontram uma criança pequena chamada Bonnie. E a sua mãe também. E aí, né, a mãe do Andy fala assim: aqui, ó, vim doar esses brinquedos aqui. Aí, né, a mãe da Bonnie pergunta assim: como é que tá o Andy e tal, né? Ela fala: ele já tá grande já, ele já vai pra faculdade de semana que vem. Final de semana, né, no caso. E aí, basicamente, ela fala: nossa, realmente, ele cresceu muito mesmo. Aí a mãe do Andy pergunta: nossa, essa aqui é a Bonnie, realmente também tá muito crescida. E aí, né, basicamente os brinquedos vão lá pra sala borboleta, que é a sala que o Lotso tá. E aí, basicamente, todo mundo se cumprimenta, descobre lá que eles acham que a Sunnyside é um lugar legal e tal. Só que, na verdade, o Woody não gosta. E ele vai embora. E os brinquedos ficam lá, né, pra poder brincar com as crianças. E o Lotso fala assim: ó, como é que a gente pode fazer? Eu posso deixar vocês ficarem aqui. O negócio é que vocês não podem ficar aqui. Vocês têm que ficar lá na sala das largatas. Na sala largata, porque lá tá precisando de brinquedos novos. E ele fala: beleza, vamos ficar lá então. Só que aí passa um tempo e aí eles descobrem o quê? Que lá na sala da largata não é tão legal, porque lá é uma sala cheia de crianças. E aí a gente vê o Woody, que basicamente ele já conseguiu sair de lá, e ele sai pelo banheiro, pela janela do banheiro. E aí ele sai da Sunnyside por uma pipa que tava no telhado. Só que ele acaba ficando preso na árvore. E aí a cordinha que fica aqui atrás dele acaba agarrando na árvore e ele quase consegue descer. Só que quando ele tá quase encostando no chão, a corda sobe de novo e ele fala: tem uma cobra na minha bota. E aí a Bonnie, quando tava indo embora, ela acaba encontrando o Woody. E aí acaba levando ele pra casa dela. E aí o Woody acaba encontrando lá os brinquedos da Bonnie. Que aí a Bonnie ia brincar, ela brinca com eles e o Woody lembra como é que é a alegria de brincar com uma criança. E aí os brinquedos da Bonnie, que é basicamente o botão de ouro, que é o unicórnio. Também tem o espeto, que é um porco-espinho. Também tem qual mais que é os brinquedos da Bonnie? Meu Deus do céu, deixa eu ver se eu consigo lembrar.
Tem a Trixie, né? Que também é um Triceratops. E tem vários outros brinquedos lá, que também, para interessar aqui agora, também nós temos o Palhacinho, que é o Palhacinho Triste. Que ele também, ele conta uma história muito triste, que é a origem do Lotus. Que, basicamente, ele conta que quando eles realmente tinham uma criança e que ele descobriu que o Lotus, ele não era do bem também, porque um dia eles tinha uma criança, que era uma criança que gostava muito de brincar com Lotus. E gostava de brincar com o palhacito. E também gostava de brincar com o bebezão. Que basicamente esses personagens são muito importantes para a narrativa. E basicamente um dia eles foram brincar lá fora. Foram brincar longe, né? Que eles tinham saído para poder brincar, criança. E basicamente ela acabou esquecendo os brinquedos lá, né? Onde é que eu tinha ido brincar. Só que quando os brinquedos tinham chegado, eles basicamente descobriram, eles fizeram assim, ó, o palhaço fica ali, o crianção não, né? O bebezão segura o Lotus pra ele poder ver como é que tá lá na janela. E ele descobre que, na verdade, ele tinha sido substituído por um outro Lotus, né? E aí ele fica revoltado, fica puto, e aí ele fala assim, chega de crianças. E ele começa a liderar a Sunnyside, que tava sem líder, tava sem nada lá e tal. E aí o palhaço pergunta assim, de onde você veio? Pergunta pro Woody, né? Ele fala, eu vim da Sunnyside. Você conseguiu fugir de lá? Como você conseguiu fazer isso? E aí, basicamente, né, fala que eu tinha conseguido fugir por uma estratégia muito boa lá. E aí o Woody decide voltar para poder ajudar seus amigos. E aí ele volta, né? E... Só que aí o Buzz tinha ido lá conversar com o Lotso pra ver se eles conseguiam passar os brinquedos e ele pra sala borboleta. Só que aí o Buzz, ele acaba sendo pego pelo Ken e pela galerinha que tava lá. Tava jogando truco. Truco não, eles estavam jogando os barulhos dos animais num brinquedo lá, né? Que tipo assim, você sorteia lá e qual barulho de animal for, você ganha. E aí, basicamente, o Lotus acaba pegando o Buzz Lightyear e o Ken também fica lá ajudando, né? Só que, na verdade, o Lotus pensa assim, eu vou passar esse cara é muito bom. Eu vou colocar ele no meu time pra poder ter uma putaria melhor, né? Só que aí, na verdade, o que acontece? O Lotus descobre que o Buzz não quer que só ele vai pra sala borboleta. Ele também quer que os amigos dele vão também. Só que ele fala, mano, eu posso passar você pra sala borboleta. É que o negócio é que, tipo assim, se eu passar todo mundo pra sala borboleta, vai ficar sem brinquedo pras criancinhas brincar, né? E aí ele decide o que ele vai fazer. Ele basicamente, ele pega o Buzz Lightyear, prende ele na cadeira. E aqui atrás nos brinquedos tem basicamente um botão no Buzz, né? Que faz assim, versão normal e versão de fábrica, né? E aí basicamente ele volta o Buzz para a versão de fábrica, que é basicamente tipo uma versão militar e tal. E aí basicamente o Buzz vai lá, né? Ele volta para onde ele tava lá com os brinquedos na sala largata. E basicamente ele prende todo mundo como é que fala? Numas redinhas lá que ficam as mochilas das crianças e tal. E aí o Woody acaba chegando lá pra poder ajudar todo mundo. Só que o Buzz, ele ainda tava lá na base militar, né? E aí ele consegue voltar lá e fica tudo bem. E aí ele tá quase conseguindo salvar todo mundo. Só que o Buzz chega e acaba quase o plano dando tudo errado. E aí, basicamente, eles criam um plano super maravilhoso. O Buzz e a galerinha que tava lá na sala borboleta. E o Buzz não. O Woody e a galerinha da sala borboleta. E o Buzz não tava. Ele tinha saído também. E basicamente, o que acontece? O Buzz. O Woody basicamente tinha que ir lá pra poder atrapalhar o macaco. Que é basicamente o macaco que olha todas as câmeras, né? Pra poder ver se tá tudo certo. E aí, também tinha o Senhor Cabeça de Batata que tinha que passar lá pra fora pra poder atrapalhar lá as luzes da prisão, né? Que é basicamente a Sunnyside. E aí todo mundo faz lá sua parte no plano. Eles conseguem pegar o Buzz. E também tem tipo um manual lá do Buzz Lightyear pra poder voltar seu Buzz Lightyear pra configuração normal. Só que lá atrás tinha duas configurações. A configuração espanhol e a configuração normal de fábrica. E eles decidiram fazer o quê? Vou colocar o Buzz na configuração espanhol, né? Tipo, assim pelo menos ele vai poder ajudar a gente. Que não vai ficar atrapalhando nós. E aí, basicamente os brinquedos conseguem resolver tudo. E aí ele está quase saindo. Só que aí eles acabam encontrando o Lotus na parte que ele já estava quase chegando pra fora da Sunnyside.
E aí o Lotus, o Crianção e o exército do Lotus quase conseguem pegar os brinquedos. Só que ali atrás tava um povo, né, que no início do filme ele parecia mó amigável, e aí depois ele quase joga os brinquedos pro lixo. E aí basicamente o Woody, ele fala pro bebezão que basicamente ele não tinha sido substituído. O único que tinha sido substituído era o Lotus. E aí, basicamente, o Lotus, ele fala lá de um jeito mal malvado, fala assim, deixa de ser um bebezão. E aí, basicamente, o bebezão joga o Lotus da lixeira. Joga pra lixeira, né? E aí, quase todo mundo consegue passar. Só que quando o Woody vai passar, o Lotus pega o Woody e joga ele pro lixo. E aí, os brinquedos vão lá ajudar o Woody. Só que aí, alguns brinquedos, os brinquedos do exército do Lotus, voltam lá pra Sunnyside. E aí, os brinquedos quase conseguem salvar o Woody. E aí eles acham que o Lotus ele vai ficar do bem. Só que ele não vai ficar do bem, porque ele é o vilão, obviamente. E aí eles descobrem o quê? Que basicamente para poder subir lá na parte da magnética do caminhão de lixo, né? Eles basicamente têm que pegar uma coisa magnética. Aí eles pegam, né? E eles tudo conseguem ficar lá em cima. Só que não dá tudo certo. Por quê? Porque eles estavam quase chegando na parte do detonalizador de lixo. E aí, quando eles chegam na parte do detonalizador de lixo, o Lotus fala assim, vou apertar o botão aqui, galera, pra poder parar o detonalizador de lixo. Aí ele fala, cadê o seu xerife agora? Cadê o seu xerife agora, parceiro? E aí, ele acaba traindo todo mundo e ele vai embora lá pra fora do caminhão de lixo. E aí, basicamente, quando eles estavam quase conseguindo, eles estavam quase sendo mortos, todo mundo junta as mãos e fica lá. Tum, 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 tum. E aí, quando quase todo mundo achou que as chances estavam perdidas, eles lembraram. Os roteiristas lembraram do Garra. Eles lembraram dos 3 alienígenazinhos que estavam com os brinquedos. E aí eles basicamente estavam controlando o Garra, né? E eles acabam levantando o lixo que tava com os brinquedos. E eles acabam tirando todos os brinquedos do detonizador de lixo. E aí basicamente eles vão todo mundo embora. E eles conseguem sair lá do detonizador de lixo. E eles estão indo tudo pra casa do Andy, né? Só que aí eles pensam o quê? O que a gente pode fazer? Eles tudo conseguem chegar lá na casa do Andy. E eles vai tudo lá pra caixa pra ir pro sótão, né? Só que aí o Woody pega lá um lápis, né? Um lápis não, acho que era tipo uma caneta. E aí, em vez de colocar pra ir pro sótão, o Woody coloca lá, doar para a Bonnie. E aí, os brinquedos todos vão ser doados lá pra Bonnie. E o Andy vai lá levar pra ser doado pra Bonnie. E aí, basicamente ele coloca lá os brinquedos pra ser doado pra Bonnie. E ele ia lá pra faculdade com o Andy. Só que aí ele lembrou de uma coisa que o Lotus falou. Você acha que os brinquedos... Não, foi o Mineiro que falou. Lá no segundo filme. Ele fala assim. Você acha que seu brinquedo vai brincar... Seu humano vai brincar com você na faculdade? Ele fala, não. Eu vou entrar aqui com os meus amigos. Aí ele entra lá na caixa com os amigos dele. E o Andy leva todo mundo lá pra Bonnie, né? E aí ele chega lá e fala. Oi, você é a Bonnie? Eu vim entregar esses brinquedos pra você. Aí, basicamente, ele entrega lá os brinquedos, apresenta todos os brinquedos lá, apresenta a Jessie, apresenta o Buzz, apresenta o Senhor e Senhora Cabeça de Batata, os filhos deles, os alienígenas, né? Apresenta o Rex, apresenta o Woody, né? Que, na verdade, ele acaba encontrando ele lá, e aí acaba... que ele acaba... Quase não doa o Woody, e ele doa lá pra Bonnie. Fala assim, cuida muito bem do Woody, tá? Ele é meu brinquedo favorito. E aí vocês vão descobrir o que vai acontecer com o Woody no próximo filme. E aí, né, antes dele ir embora, o Andy acaba brincando um pouco com a Bonnie também. E aí no finalzinho do filme acaba com a Bonnie lá na varanda, junto com os brinquedos. E o Woody dando tchauzinho, fazendo assim com a mãozinha do Woody, dando tchauzinho pro Andy. Ele fala, obrigado, parceiro. Você realmente foi um brinquedo muito fiel. Aí ele fala, obrigado. E aí, né, acaba o filme com todo mundo entrando lá pra casa da Bonnie. E é isso, acaba o filme assim. E é isso, gente. Espero que vocês gostaram. Você deixou o like no canal de sininho das notificações. E foi mal por ter demorado pra gravar esse vídeo, gente. Eu vou tentar ao máximo pra postar esse vídeo hoje. E é isso, até a próxima.